A gente vai falar de educação agora. Conhecer o cérebro pode ser a chave para facilitar o aprendizado. O conceito faz parte da chamada neuroeducação. Quem explica para a gente o que é essa técnica, como funciona, é o Marcos Mé. Tudo bom, Marcos? Bom dia, tudo bem, Soler? Prazer estar com você aqui de novo. Vamos lá. Quando a gente fala neuroeducação, pelo menos me dá uma impressão assim de uma coisa meio de ficção científica, meio do futuro e coisa e tal, mas não, né? Já está aí e pode mudar uma realidade bem atual. Exatamente. Quanto mais a gente souber sobre o funcionamento do cérebro, melhor para o professor, melhor para o aluno. Por exemplo, uma das descobertas que o neurocientista fez, que na verdade me parece que todo professor já sabia, ao desligar a luz da sala de aula para projetar no data show, no projetor, a aula, o que acontece? Aquela escuridão que é trazida para a sala de aula manda uma informação para o cérebro dos alunos. A informação está na hora de dormir. Então, o que acontece? O aluno, você desliga a luz da sala, o aluno vai relaxando. E aí não aprende da forma como deveria. Então, o que seria o ideal? Luz na sala. Tem que ter bastante luz para o aluno ficar ativo. Aí, é claro, nós temos que ter um projetor com um pouco mais de eficiência para isso. Então, são algumas descobertas que a ciência vai mostrando que é fato e que muitas vezes o professor já sabia, mas agora sabe conscientemente e aí utiliza a favor da aprendizagem. Outra coisa, Soler, que é bastante comum, é assim, quanto mais ativa for a ação do aluno, quanto mais o aluno agir para aprender, é melhor. Então, por exemplo, aquele aluno que só fica parado o dia inteirinho, só recebendo aulas expositivas, a neurociência mostra que uma aula expositiva tem o mesmo poder de ensino ou de aprendizagem que um vídeo. Então, se o aluno assiste o vídeo ou assiste o professor, para ele é quase a mesma coisa. Então, o que é necessário que o professor comece a fazer? Interagir melhor com o aluno. Provocar, fazer piadinha, brincadeira, manter o aluno ativo, manter ele pelo menos um pouco mais esperto. E aí o professor vai lançando perguntas constantemente para o aluno, aí essa interação faz com que o aluno fique mais ligado e, portanto, a aprendizagem é bem melhor. Quando a gente fala neuroeducação, tem a ver então com a neurociência. Tem a ver com a neurociência que traz resultados positivos para a aprendizagem. Aí, então, a gente está falando de neuroeducação. E como é que estão as pesquisas em relação a isso? Você citou aí, né, algumas descobertas. Como é que isso está em geral, assim? Em geral, nós temos descobertas no mundo inteiro, estão sendo realizadas, e que apontam para algumas coisas bem interessantes a respeito do cérebro, né? Por exemplo, quando um aluno aprende em sala de aula, essas informações que acabaram de ser recebidas vão para uma área do cérebro que a gente chama de memória de curto prazo, ou seja, o aluno vai esquecer logo. E é o que a gente vê com essa molecada, né? Assiste a aula, no outro dia já não sabe mais nada. Mas eu dei aula ontem, ensinei ontem, por que vocês não aprenderam? O que está acontecendo? Essa informação que vai para a memória de curto prazo precisa ser passada, precisa ser transferida para a memória de longo prazo. Mas isso só é feito se o cérebro perceber necessidade da informação. E quando que isso acontece? Acontece quando o aluno, por exemplo, faz lição de casa. Então, se o aluno está fazendo lição de casa, o cérebro recebe a informação. Opa, estou precisando de novo disso? Acabei de ver na sala de aula. Então, deve ser importante. E aí há uma transferência para a memória de longo prazo. E a terceira fase da neurociência da aprendizagem, então a primeira é a aula, a segunda é a lição de casa, a terceira é dormir bem. Quando o aluno dorme bem, criança tem que dormir 10 horas, adolescente de 10 a 20 anos tem que dormir 8 horas necessariamente, no mínimo. Então, se ele dorme às 8 horas, ele vai ter ciclos de sono profundo que, durante o ciclo de sono profundo, o cérebro libera substâncias que fixam a aprendizagem. Então, aluno bom é aluno que dorme bem em casa, não na aula. Marcos, e o que causa no aprendizado você ter emoção em sala de aula? Quer dizer, o professor que estimula momentos de emoção em sala. Todas as emoções têm um grande poder de fixação da aprendizagem. É bem interessante. Basta você olhar para a própria vida e lembrar dos grandes momentos que você lembra até hoje. Foram momentos muito felizes, ou muito tristes, ou com muita raiva, ou com muito medo. Ou seja, a emoção ela está associada à sua memória, associada à sua aprendizagem. Então, o professor que sabe disso, o que ele vai fazer? Ele vai, na hora de ensinar um conceito muito importante,
ele vai fazer uma brincadeira e todo mundo cai na risada. O que acontece? A alegria, que é o aumento das emoções, ajuda nessa fixação. Então, o professor que entende esse poder das emoções na aprendizagem usa a favor dele. É claro que alguns, infelizmente, antigamente se usava muito o medo. Então, ai de vocês se vocês não aprenderem. O que é isso? Você está usando medo? Tem funcionado, mas é uma péssima ideia. Então, use alegria, bom humor e tal, para que o aluno aprenda melhor. Agora, a receita pronta não existe, né? O professor vai ter que lidar com cada turma tem a sua particularidade muitas vezes. Tem turmas que a personalidade coletiva é contra a aula. Por exemplo, você entra numa turma e está todo mundo de cara feia, parece que não está gostando, você tenta brincar, ninguém ri. Então parece que todo o grupo está contra aquela aula. Só que você conversa individualmente, não, professor, eu gosto da tua aula, é legal. O que é isso? Essa personalidade coletiva pode ser mudada para ficar a favor do professor? Pode. Então esse professor que sabe que a turma tem características diferentes, que cada aluno tem suas características, ele vai interagir de forma um pouco melhor. Infelizmente, Soler, as universidades não estão fazendo uma formação adequada na área da psicologia das relações, psicologia dos relacionamentos. Não tem essa matéria nas licenciaturas. O que a gente tem é psicologia do desenvolvimento, que basicamente é Piaget. Mas nós não temos um psicólogo como padrão, ou vários psicólogos que nos ensinem a interagir melhor. Então o professor o que faz? Vai no tato, vai no jeito, vai descobrindo o melhor caminho e aí nessa interação descobre que as características diferentes podem ser utilizadas a favor da aprendizagem. Ainda bem. Tá certo. Marcos, obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar aqui. Bom dia. Bom dia.